Abra sua Bíblia comigo, irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista João, capítulo 21. Vamos ler alguns versículos aqui, depois estaremos lendo um outro texto. A partir do versículo 15. Muito conhecido esse texto, né? Nós já lemos, falamos aqui várias vezes. Hoje eu estava ouvindo a escola bíblica lá de São Paulo, está tendo lá na Assembleia de Deus, no bairro Belenzinho, e tinha um pastor falando lá de Alagoas, e ele estava falando exatamente sobre duas coisas que estão acontecendo, dois fenômenos que estão acontecendo no seio da igreja, né? Um fenômeno é que os crentes não querem mais o culto de ensino, sumiram. E outro fenômeno também que ele mencionou é que aqueles crentes que querem o culto de ensino, as igrejas onde o povo ainda quer o culto de ensino, não tem quem ensina, né? O pastor estava dizendo, tem pessoas que estão levando capim seco e pó de serra para o povo comer. Não tem, ele falou. Os pastores ficam o dia todo envolvidos em construções, outros ficam envolvidos em redes sociais, outros em trabalhos seculares, e chega de noite, não tem nada para dar para o povo. E por contrapartida ele disse, lugares ainda que tem ensinadores se dedicando, o povo não quer. Então ele disse, está uma situação insustentável, irmãos. Realmente aquele pastor é um pastor muito experiente, bem experiente, pastor lá em Alagoas há muitos anos, e ele disse, provavelmente Jesus está muito próximo de voltar. E ele disse, vamos estar alertas, porque Jesus está às portas. Isso são sinais que Jesus está voltando. Vamos ler aqui então, irmãos, capítulo 21, versículo 15 em diante. Amém? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhes segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E ele entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te amarrará e te levar para onde tu não queiras. Disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Amém? Glória a Deus. Irmãos,
Daqui a pouco nós vamos ler um outro texto, fazer um paralelo com esse. Os irmãos que estão na internet também. Esse é um texto muito conhecido, né, da Bíblia, dos leitores da Bíblia. E aqui, eu já li esse texto várias vezes, mas alguma coisa me chamou a atenção aqui hoje, sobre essa conversa que Jesus teve com Pedro. Jesus está dando agora aqui instruções para Pedro. Depois que Jesus havia ressuscitado, era já essa a terceira vez que ele se apresentava, se manifestava para os discípulos. Jesus sempre, uma hora ou outra, ele vai se manifestar, né? Ele nunca vai sumir. Isso aqui é muito sério. Ele sempre vai se apresentar. Às vezes quem some somos nós, né? Mas ele nunca some. E aqui Pedro, irmãos, os irmãos sabem que Pedro é um personagem muito emblemático, né, nas Escrituras. E ele teve uma passagem muito triste na vida dele, quando ele negou a Jesus. Então Jesus aqui nesse texto, eu já ensinei os irmãos aqui, ele não está fazendo outra coisa que não ser restaurar o ministério de Pedro. Quando Jesus aparece acho que é o capítulo 9 do mesmo evangelho que escreveu João, para as mulheres, e elas vão pensar que ele era o capítulo 9, não, capítulo 20, né? Elas vão pensar que era o jardineiro. O versículo, acho que é o versículo 17 aqui, ó. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E tem um outro evangelista, que eu não me recordo agora, que Jesus vai dizer assim: você vai e diga aos meus discípulos, mas diga também a Pedro. Ora, Pedro não era discípulo de Jesus, mas ele estava desviado, irmãos. Depois que ele negou Jesus, ele precisava ser restaurado. E nesse texto que nós lemos agora, por 3 vezes Jesus vai perguntar para ele: você me ama, Pedro? Você me ama? Então Pedro vai responder que sim. Embora aqui tenha um trocadilho de palavras no texto original, mas eu não quero nem entrar nisso aqui agora. E por 3 vezes Jesus está fazendo ele confessar, né? Ele negou 3 vezes, 3 vezes ele está confessando. Ele vai dizer, a primeira vez ele diz: então, se você me ama mesmo, eu não quero você envolvido com pescaria, eu não quero você envolvido com mais nada. Você precisa apacentar os meus cordeiros. A primeira vez, já ensinei os irmãos que o cordeiro é a ovelha mais frágil, filhote da ovelha, precisa de cuidados. E por 2 vezes depois ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Eu te chamei para isso, né? E você deve fazer isso. A palavra apacentar aqui, ela traz uma ideia interessante. A mesma ideia que Davi está falando no Salmo 23, que é quando ele diz assim: leva-me às águas tranquilas, refrigera minha alma, pastos verdejantes. A palavra apacentar, ela dá a ideia de um bosque muito bonito e com grama verdejante. Fala de alimentação. Pastor, aquele que provê o pasto. Então ele está falando de alimentação. Alimenta as minhas ovelhas, alimentem. E aí, pensando no que o pastor estava falando lá hoje, eu fiquei pensando que algumas ovelhas estão recebendo uma alimentação muito ruim. Outras ovelhas estão recebendo uma boa alimentação, mas não querem uma alimentação boa. E aqui nesse texto, quando Pedro diz para Jesus assim, Jesus fala de uma morte, que ele teria que glorificar a Deus, que não é a morte física. Alguns pregadores, teólogos interpretam muito errado, dizer assim: essa morte é a morte que Pedro morreu, que ele foi crucificado com a cabeça para baixo, porque não quis morrer igual, disse que não era digno de morrer igual Jesus. Mas não é nada disso. O que Jesus está falando para ele aqui, dentro do contexto, é que ele abandonasse a pescaria, morrer para a pescaria. A morte que você deve glorificar. Tanto é que quando a gente olha o versículo, se a gente der uma olhadinha com mais detalhe, no versículo 15, ele vai dizer assim: você me ama mais do que estes, fazendo uma referência
deste versículo, com o contexto aqui imediato, nós vamos perceber o versículo 6, né? E o 7, que ele está falando exatamente, perguntando para Pedro, se Pedro amava mais ele do que os peixes. Ama-me mais do que estes? É os peixes que eles tinham pescado. Então, se você me ama mais do que tudo, Pedro, do que a pescaria, até porque no início do ministério deles, lá na praia do mar de Tiberíades, que é essa mesma praia, Jesus está recapitulando, fazendo Pedro fazer uma retrospectiva. Tem brasas aqui também, viu, irmãos? Porque Pedro, quando negou Jesus, estava esquentando as mãos num braseiro, e a Bíblia diz que Jesus, ele coloca um peixe ali, tinha brasas, né? E versículo 9, né, diz isso. Então, irmãos, ele está restaurando Pedro de uma forma muito especial. E aí Pedro, irmãos, está sendo restaurado, e ele está preocupado com a vida dos outros. Ele pergunta assim: mas e esse aí, João, o discípulo que Jesus amava, João, né? E ele, como vai ser ele? Jesus está dizendo: vai chegar um dia, Pedro, que você não vai poder fazer o que você quer mais. Você, quando você for velho, velho não é cronologia aqui, viu, irmãos? É experiência com Jesus. Quando você entender que você tiver mais experiente, alguém vai te vestir, alguém vai te trocar, você não vai poder fazer mais o que você quer. Um modo bem simples de explicar, ele está dizendo assim: você vai fazer o que eu quero que você faça. Você vai ser guiado por mim, Pedro. Aí ele, em vez dele pensar isso, irmãos, ele começou a perguntar de João, e Jesus responde para ele assim, no versículo 22: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me você, Pedro, tu, estou falando com você. Porque, irmãos, nós temos um péssimo costume de querer saber da vida dos outros, manipular a vida dos outros, saber por que o fulano não está fazendo do jeito que nós queremos, por que o ciclano não faz do jeito que eu quero e como eu estou fazendo, por que o meu pai, minha mãe, meu marido, os meus filhos, meus netos não estão fazendo? Porque eles não querem fazer. Faz você do jeito que Deus quer, porque a salvação é individual. Vamos cuidar da nossa vida primeiro. Se der, nós vamos cuidar daquilo que Deus colocar, talvez para nós cuidar de alguém, mas Ele precisa querer. O problema é que nós queremos cuidar da vida dos outros. Ele está dizendo: cuida da tua vida. É eu e você agora, Pedro, porque eu tenho um negócio para trabalhar na sua vida. Você acabou de sair de um grande problema, e eu agora estou te restaurando para você ser uma bênção. Deixa a vida dos outros que eu vou tratar com ele. E nesse tempo aqui, surgiu até uma especulação que João não morreria antes de Jesus voltar, mas Jesus não falou nada disso, né? Mas por que eu estou mostrando isso para os irmãos? Parece que Pedro, irmãos, entendeu. Vamos dar uma olhada no outro texto. Agora é Pedro que está escrevendo na primeira carta, no capítulo 5, e aí depois eu vou ler um outro texto e vou refletir com os irmãos. Se nós seguirmos as orientações da Bíblia Sagrada, irmãos, nós vamos ter êxito em tudo. Vamos ter problemas, viu? Bastante, mas nós vamos conseguir, vamos ter êxito, vamos vencer as tribulações. Nós vamos colocar as mãos em alguma coisa, vai dar certo, porque nós estamos seguindo a orientação certa. No capítulo 5 da primeira carta de Pedro, observe o que Pedro vai dizer agora. Acho que ele entendeu o que Jesus falou para ele, né? Aos anciãos, presbíteros, que estão entre vós, admoesto eu que sou juntamente com eles presbítero. Ele era apóstolo, mas ele está se considerando presbítero, né? Porque uma consagração não tira a outra. E testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Olha o que Pedro, irmãos, o homem que negou Jesus, está falando. Apacentai, prover pasto, prover alimentação ao rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Só vou se me der tanto. Eu só vou lá se me der tanto, né? Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo
ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Pedro entendeu como ele deveria apacentar. Vamos para um outro texto, no capítulo 2 da mesma carta, da mesma primeira carta, que aqui tem alguns sinais que ele entendeu realmente, e que ele se tornou um exemplo para o rebanho e para aconselhamento pastoral. Jesus tratou Pedro certinho, irmãos, da maneira que deveria. E se nós queremos ter êxito no trabalho, no desenvolvimento da nossa vida cristã, nós temos que ser tratados por Ele. Ele é o Senhor. Quando ele fala assim, que ele dá aquele exemplo lá, que o médico vem para os doentes, ele está falando dele. É ele que é o médico. Embora é Lucas que escreva, né? Mas quem é o médico é ele. Lucas era médico, mas Jesus está falando de um médico que transcende esse mundo físico, que trata o que os médicos não conseguem na medicina. Alguém que pode tratar a nossa alma, e aquilo que nós precisamos, o nosso ponto nevrálgico, que ninguém consegue, só Ele. Então veja bem, no capítulo 2, olha o que Pedro vai escrever. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda malícia, todo engano. Ora, quando Pedro negou Jesus, ele não usou de engano? Sim ou não? Eu não conheço ele, nunca vi. Não sou dele. Engano. Agora olha o que Pedro está escrevendo, como ele foi tratado. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento. Ele foi fingido quando ele disse que não conhecia Jesus. A pior coisa que tem é a pessoa fingida, né? E ele foi. Não, eu não conheço ele. E uma mulher falou assim: mas você estava lá com ele, você se veste igual ele, rapaz. Olha o jeito que você está falando, é igual ele. Não conheço. Invejas, todas as murmurações. 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Irmão, você já percebeu quando uma criança pequena está com fome, como ela deseja receber a mamadeira, o leite, ou o seio da mãe? Pedro está dizendo assim, nós temos que deixar tudo isso, todo engano, todo fingimento, toda inveja, as murmurações, porque nós agora nascemos de novo, somos nova criatura, e nós temos que desejar como meninos, novamente nascidos. Agora nós nascemos de Deus. Eu já ensinei aos irmãos aqui o que é nascer de Deus, nascer do Espírito, né? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então ele está dizendo, novamente nascidos, o leite. Agora tem que ter um detalhe: o leite tem que ser racional, tem que saber o que é que nós estamos recebendo. Não é qualquer coisa que surge ali, não, eu vou para lá, ou então eu quero isso. É se realmente é racional, sabe o que está sendo ensinado. A comida que você e eu estamos recebendo, ela está saindo da fonte, ela é algo salutar. Essa comida, ela é escrita por Deus, e como nós ouvimos lá em Sertãozinho, ela não é algo que Satanás escreveu no coração dos homens. Nós precisamos pensar isso. E agora, olha o que ele está dizendo: não falsificado. Você já viu leite falsificado? Há pouco tempo, uns anos atrás, acho que 2 anos atrás, prenderam uma quadrilha aqui no Brasil, que eles estavam falsificando leite. Estavam colocando produtos no leite para poder conservar e aumentar o volume do leite, e vendendo. Inclusive chegou a morrer gente. Teve uma pessoa que ficou canceroso, porque os produtos que eles estavam colocando eram terríveis, eram veneno, falsificando leite. A quadrilha que falsificava leite. Tem uma quadrilha hoje no meio evangélico que está falsificando a palavra de Deus, pegando veneno e dando para o povo. Já lembra aquela passagem lá do primeiro livro dos Reis, o veneno que havia na panela? Eles estão fazendo isso, mas Pedro, orientado por Jesus, o dono da igreja, o Senhor,
aquele que revela a sua palavra, tratou Pedro, restabeleceu, restaurou ele, fez dele de novo um novo homem, ele renasceu. Pedro agora se tornou um exemplo na fé, e ele está dizendo: olha, nós temos que desejar, mas agora tem uma coisa: o leite tem que ser racional, não pode ser falsificado, para que por ele vá descrescendo. Porque se pegar um leite falsificado e der para uma criança que não tem os nutrientes, essa criança vai crescer, irmãos? Ela vai ficar raquítica, adoecer, não tem imunidade, porque no leite que ela está tomando não tem o necessário, os elementos, os nutrientes, as proteínas que ela precisa. Por isso que é importante o leite materno, né? O leite, como chama? Materno. Você sabia que a igreja é a mãe? A Bíblia diz lá em Provérbios: honra tua mãe, não envergonhes o teu pai. Está falando da igreja de Deus, não é só a mãe biológica e o pai biológico. Então a igreja séria. E a Bíblia fala, irmãos, olha que interessante, a palavra El Shaddai no Antigo Testamento, ela traz a ideia, o Senhor da montanha, mas ela traz a ideia também de um seio que amamenta. Sabiam? Um seio que amamenta. E aí diz assim: ainda que o pai e a mãe abandonem uma criança, o seu filho, todavia o Senhor recolherá. O Senhor que nunca abandona, é o seio que amamenta. E a mãe, a igreja, tem que ter o leite, e esse leite tem que ter nutriente. Tem uma coisa, tem que ser de graça, viu? Isaías 55, vamos ler o versículo 1, acho que é o 1 e o 2, ou só o 1. Isaías 55. E tem gente cobrando aí para dar leite, e o leite está ruim, viu? Falsificado ainda. Isaías 55, olha o que diz a Bíblia. O versículo é o 1, né? Eu vou citar aqui, ó. Ah, todos vós o que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Perceberam? Sem dinheiro, sem preço. Vinho é a alegria da salvação, leite é o alimento. Então, irmãos, voltando para o texto do capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Pedro, vocês imaginem como que Jesus trabalhou na vida de Pedro, como que Jesus tirou as mágoas de Pedro, né? Pedro estava magoado com Jesus, porque ele tinha cortado a orelha de Malco, que era o servo do sumo sacerdote. Jesus repreendeu ele, e ele estava demonstrando, cortando a orelha daquele homem, que ele estava do lado de Jesus. Esse foi um dos fatores que levou ele a negar Jesus. Esse foi um dos fatores. Não foi covardia, porque Pedro não era covarde. Se ele fosse covarde, ele não tinha cortado a orelha de Malco lá perto dos soldados, porque ele corria o risco de ser preso pelos soldados do templo. E Jesus restabeleceu, colocou a orelha no lugar. Foi o último milagre que Jesus fez, né? Antes da sua morte. Voltando para o capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Pedro, o versículo 3 diz: se é que já provaste que o Senhor é benigno. Eu pergunto para todos nós aqui, serve para mim também. Tem alguém aqui que tem dúvida nessa noite que o nosso Deus é benigno, que Ele é o Senhor do bem, das coisas boas? Irmãos, pode gravar uma coisa na tábua do teu coração: Deus tem coisas boas para mim e para você, só isso. Deus não tem nada de ruim, nada de duvidoso, nada que nos prejudique. Se alguma coisa vier de Deus para nós, ainda que aparentemente nós não entendemos, quando Ele lavou os pés dos discípulos, eles não entenderam nada, inclusive Pedro, mas Ele disse: o que eu estou fazendo aqui agora, vocês não vão entender, agora não. Às vezes nós não entendemos as coisas, por que está acontecendo? Se está vindo de Deus, pode descansar, porque é coisa boa. Hoje a Sumaia, ela está lá na Turquia. Ela mandou uns vídeos que eu postei no grupo. Ela está passando lá pela Capadócia, que é um território da Turquia hoje, onde Paulo passou evangelizando. E tem as igrejas dentro das pedras, que lá na época, como que eles faziam? Não tinha um templo como esse. Eles abriam a pedra, as sepulturas eram assim,
uma pedra, eles abriam e fazia como se fosse uma gruta, e ali ele plantava a igreja, o maior plantador de igrejas. E ela estava vendo várias igrejas lá que ele plantou, e ela filmou e mandou estar no grupo. E eu fiquei pensando, meu Deus, o nosso Deus realmente é o Deus vivo, Ele não muda, Ele é o mesmo, né? O mesmo Deus de Paulo, o mesmo Deus do apóstolo Pedro está aqui nessa noite, e Ele está dizendo que Ele pode nos moldar e nos tratar. Agora nós temos que querer, irmãos, ser tratado e moldado por Ele. Enquanto eu ficar, não sei se é isso que eu quero, será que é? Amanhã eu quero, hoje eu não quero mais. Amanhã tem um monte de coisa que eu poderia renunciar, mas não renuncio. Tem problema na minha família, enquanto eu estiver assim, Ele não vai fazer, não adianta. Observe, versículo 4. Então nós já entendemos, Ele é benigno, chegando-vos para Ele, porque agora Pedro vai ensinar uma coisa que vai desconstruir aquilo que muitos dizem aí, dizendo que Pedro seria o fundamento da igreja. O próprio Pedro agora vai desconstruir. Se é Pedro, quem sabe mais será? O próprio Pedro ou quem afirma que Pedro é o fundamento? Então olha o que Pedro vai dizer: chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. É porque existe uma confusão, porque a palavra Pedro se traduz por Petros, fragmento de pedra, pedrinha pequenininha. Agora, quando a Bíblia fala pedra aqui nesse texto aqui, em Mateus 16, quando ele fala esta pedra, Petros, Pedro, tu és Petros, pequena pedra, e sobre esta pedra, pedra grande, Jesus, edificarei a minha igreja. Então Pedro está falando da pedra grande aqui agora, a pedra pequena falando da pedra grande. Perceberam? Glória a Deus. Ele está dizendo assim: chegando para Ele, a pedra grande viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também como pedras vivas. Agora olha aqui, nós também somos pedras vivas. Se nós somos pedras vivas, a igreja está viva. A igreja não pode ser morta. A igreja tem que crer no Deus vivo. A igreja tem que estar atuante. A igreja não pode estar estagnada. A igreja não pode parar por causa das lutas. A igreja não pode retroagir por causa das dificuldades. A igreja está viva. Enquanto a vida é esperança, a igreja viva faz papel de quem está vivo. Não pode ser como a igreja de Sardes, que tinha nome, que estava viva, mas estava morta. Sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Agora observe esse versículo 6. Pedro vai citar Isaías 28:16 agora, ó. Pelo que também a Escritura, ele está citando Isaías 28:16, afirma: eis que ponho. Tira esse negócio de ponho aí, essa palavra ponho não é boa, sei como que está ali, versículo 6, né? Não é ponho, é assento. Assentar uma pedra, o que é, irmãos? Quem entende de construção aqui? O que é assentar uma pedra? Colocar com argamassa e fixar. Pôr a pedra é uma coisa, assentar é outra. Se eu ponho uma pedra, eu só posso pôr a pedra ali e deixar. Assentar não, ela não sai dali mais, ela está fixa, porque ela tem algo que prendeu ela ali. Então a palavra certa aqui é assentada, porque foi assentada pelo próprio Deus. Eis que ponho em Sião. Sião, sabe onde é? É o monte de Deus, onde está o trono de Deus. Essa pedra está fixa lá, ninguém tira, ninguém pode remover ela, ninguém pode carregar ela nos braços, ninguém pode pôr ela na parede, ninguém coloca no bolso, ninguém pode carregar numa procissão, porque essa pedra, ela está fixa, ela é o fundamento da igreja, Senhor da igreja, é ela que pode dirigir a igreja sempre. Observem: principal da esquina, eleita preciosa, e quem nela crer não será confundido. Não tem como ser confundido. Versículo 7, ele vai explicar o que é ser essa, por que essa pedra ela foi rejeitada.
Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a cabeça da esquina, pedra de tropeço. Para quem é desobediente, irmãos, rebelde, Jesus é uma pedra de tropeço. Ele era para os religiosos da época, e ele continua sendo para aqueles que estão nas igrejas, mas continua desobedecendo a palavra. Por que pedra de tropeço? O que é uma pedra de tropeço? É algo que incomoda. Tropecei aqui, meu pé. Por quê? Porque Jesus vai incomodar quem anda errado, não adianta. Jesus, ele é frontal mesmo, ele confronta. Agora, por que a Bíblia diz que os construtores rejeitaram? No pano de fundo histórico diz o seguinte: quando se estava construindo o templo de Salomão, diz a história que os edificadores, eles cortaram, porque o templo ele era pedra sobre pedra, eles cortaram uma pedra, foram cortando as pedras, encaixando uma na outra, e eles acharam uma pedrinha assim, ó, pequena, né? Bem sólida, mas pequena, e aquela pedra não prestava para nada. Eles acharam feia, rústica. Joga essa pedra fora. E quando foi chegando o momento de respaldar o templo, na esquina, ângulo, sabe aquelas casas de esquina bem bonitas? A esquina tem que ser mais bonita, né? O ângulo, aí eles foram cortar pedras para tentar colocar lá. Não dava certo. Não dava certo, nenhuma servia. Agora, irmãos, não era qualquer pedra também que poderia se colocar lá no fundamento, no ângulo e no templo. Tinha que ser pedras de esquina, pedras que é chamada angular, pedra sólida. E eles faziam teste nessas pedras. Sabe o que os engenheiros faziam na época? Eles faziam 3 tipos de testes. Eles pegavam uma pedra, eles olhavam uma pedra, por exemplo, grande, sólida, aparentemente, e aí eles pegavam uma marreta feita com pedra também daquela angular, e eles batiam com muita força naquela pedra. Se aquela pedra rachasse, não servia. Vamos fazer um comparativo com Jesus. O que Jesus sofreu antes de ser crucificado, e ele não cedeu, ele não voltou atrás, ele não renunciou, ele não parou, ele passou no primeiro teste. O segundo teste que eles faziam com a pedra era jogar galhos secos sobre ela e atear fogo, porque o calor muito intenso, se não fosse de boa qualidade, rachava. Jesus também passou por toda sorte de sofrimento, perseguição, julgamento forjado, testemunhas falsas, mas ele resistiu. E a terceira coisa que eles faziam depois, quando a pedra estava bem quente mesmo, Júlio, eles jogavam água fria sobre ela. E se aquela água, aquele choque térmico, ela não fosse de qualidade, ela rachava. Jesus também desceu à sepultura fria, ficou 3 dias, mas a sepultura não segurou ele. Ele ressuscitou o terceiro dia. Então ele passou no teste da pedra de esquina. Então diz a história que quando eles foram esgotando as possibilidades, porque não achava nenhuma pedra, alguém lembrou: tem uma pedra que nós jogamos fora ali, ó. Ah não, aquela é muito feia, não vai servir, pega ela lá, vamos ver. E quando eles pegaram aquela pedra e colocaram no ângulo do templo, ela se encaixou certinho, a pedra que os construtores rejeitaram. Glória a Deus. Quanta gente rejeitando Jesus. Alguns estão negando, outros estão rejeitando. E Pedro, experiente nisso, ele está falando, citando Isaías no versículo 6, Isaías 29, 28 e 16, né? Olha o verso 7. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a cabeça da esquina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo. Inclusive quando Simeão, né, toma Jesus nos braços no templo, ele vai falar sobre isso, lá em Lucas. Quando ele toma Jesus nos braços, ele fala que essa seria glória para Israel, mas motivo de escândalos para muitos.
Porque os irmãos sabem, né? Jesus chegava nos lugares onde estavam os fariseus, os religiosos, e ele trazia à luz muita coisa que estava escondida, muita coisa que eles faziam, né? Inclusive as maracutaias que eles faziam lá no templo, e Jesus trazia à tona. Versículo 8: uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam aonde que eles tropeçam? Na palavra. Porque a palavra, ela nos corrige, a palavra molda-nos. Se eu não ando de acordo com esta palavra, eu tropeço nela. Sabe por que eu tropeço? Porque eu estou no escuro. Lâmpada e luz para os pés e para o caminho. Se eu não observo a palavra e eu não pratico ela, eu fico no escuro, aí eu tropeço na própria palavra. Por isso que lá no Salmo 119, acho que é o verso 105, por ali, está escrito isso. E no Salmo 119 também, diz assim, ó: como purificará o jovem o seu caminho? Aí ele vai responder: observando-o segundo a palavra de Deus. Só tem uma maneira de enxergar, porque a palavra abre os olhos, ela aclareia, ela é como mel, né? A Bíblia diz que quando Jonatas estava na batalha lá, fazia muito tempo que não tinha comida, não estavam comendo, Saul tinha proibido que comesse também. A Bíblia diz que ele estendeu uma vara, um cajado lá, no mel que ele achou e colocou na boca e comeu, e ele diz: meus olhos aclararam. Os olhos dele aclarou, porque a palavra de Deus abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos. Nós vemos, sabemos discernir o que é bom, o que é não, o que é o leite racional ou não. Agora, irmãos, tem pessoas que ficam a vida toda patinando, não se firma na igreja. Uma hora tá, outra hora não está, uma hora quer, outra hora não quer, tropeçando na própria palavra. Porque quem observa essa palavra, ela traz responsabilidades. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro agora é outro homem, depois que Jesus tratou o caráter dele, se transformou num outro homem. E Jesus tinha falado para ele lá atrás, né? Quando você se converter, Pedro, você vai ver. Ora, Jesus está chamando Pedro de desviado, porque se precisa se converter, porque está desviado, mudar de direção. Quando você se converter, Pedro, versículo 9, é o 8 ainda, né? Sendo desobedientes, eles tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Quer dizer, esses aqui, eles não são eleitos, não foram eleitos, eles foram destinados. Não é predestinação isso daqui não. Eles não são eleitos porque eles são desobedientes, porque quem obedece à palavra foi eleito antes da fundação do mundo e predestinado para ser salvo. A predestinação é única, ela não é dupla. Como alguém diz, alguns foram predestinados para ser salvo, outros foram predestinados para ser condenado. Isso não passa no crivo da Bíblia. A predestinação é para os eleitos. Os eleitos são eleitos antes da fundação do mundo, predestinados para serem salvos. Por que eles são eleitos? Porque Deus, na sua presciência de antemão, já sabe todos aqueles que são obedientes. Aqui em Colina, Ele já sabe todos aqueles que estão salvos. Por quê? Porque Ele já sabe quem vai obedecer, quem não vai tropeçar na palavra, quem vai se firmar, quem vai acreditar mesmo que Deus é real, é vivo, e que Ele precisa trilhar o caminho até o fim. Versículo 9: mas vós quem? Os salvos, sois geração eleita. Olha aí, geração eleita, está eleito para ser salvo. Por que está eleito? Porque foi escolhido antes da fundação do mundo, porque Ele já sabe quem é obediente e quem não é. O eleito, irmãos, o eleito de Deus, ele não pode cair da fé. Sabe por quê? Porque ele já está eleito, senão falhou a eleição. Por que não pode cair? Porque ele vai vigiar até o fim.
Por isso que ele é eleito. Aquele que fica na igreja, uma hora ele está, outra hora não está, ele vai, outra hora vem, né? Ele nunca se firma, é porque ele não vai ser obediente até o fim. Isso é muito claro nas Escrituras. Olha aqui: sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quer dizer, onde que é que nós estávamos? Nas trevas, não enxergava, mas a palavra aclarou os nossos olhos, como aconteceu com Jonatas quando ele comeu mel. Nós enxergamos agora, andamos no escuro, porque nós temos a palavra, ela que clareia, ela que é a lâmpada, nós não tropeçamos nela. Glória a Deus. Versículo 10: vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quer dizer, tudo aquilo que deveria ser imputado para nós, que nós merecemos, não vai ser. Misericórdia, Ele não vai cobrar aquilo de nós que nós merecemos, né? Deus podia fulminar nós aqui agora, irmãos, que nós merecemos, viu? Fulminar esse mundo aqui, ó. De repente, Ele poderia fazer, como Ele fez com Sodoma e Gomorra, como Ele fez com Ananias e Safira. Mas a misericórdia dele nos alcançou de tal maneira agora, que nós estamos aqui de pé. Misericórdia. Verso 11: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. O que é, irmãos? Os crentes de hoje não querem ser peregrinos, eles querem morar aqui mesmo, não querem morar no céu. Peregrino, forasteiro, nós não somos daqui. Já ouviu falar? O que aquele forasteiro está fazendo aí? Ele não é de fora, ele não é daqui. Nós não somos daqui, irmãos. Nosso reino não é daqui. Quem gosta daqui, quer morar aqui, é porque não nasceu de novo ainda. Porque quem nasceu de novo tem saudade da sua pátria, é como nauta. Já viu aquele hino do Osés? Já ouviu o hino do Osés de Paula? O nauta? Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo, pois trocastes o meu fardo pela cruz, e é assim que eu te amo, Jesus. Nós não somos daqui, somos nautas, estamos peregrinando numa terra estranha. E ele está dizendo aqui, ó, forasteiros, peregrinos, não temos morada permanente aqui, nós aguardamos a morada celestial. Que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Olha, desejo exacerbado que combate contra a alma. Verso 12: tendo o vosso viver honesto entre os crentes. Como é que está aí? Entre os gentios, povo lá de fora. Porque ser honesto na igreja é fácil. Agora está falando entre os gentios, entre o povo lá fora, sendo honestos, né? Para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observem. Estão olhando para nós, eles estão olhando para nós, e eles só glorificam a Deus quando eles veem em nós boas obras. Se eu fizer alguma atrapalhada aí, eles verem, eles vão maldizer a Deus. Ei, aqueles crentes lá. Verso 13: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, autoridades, né? Por amor do Senhor, quer ao rei como superior,
quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, para louvor dos que fazem o bem. Irmãos, alguma autoridade já te perturbou alguma vez? Já? Sim ou não? Por acaso alguma autoridade te perturbou alguma vez? Você vai ser preso agora. Já falaram isso para você? Hã? Não, né? Eu acho engraçado que aqui no Brasil eles dizem que teve ditadura aqui, né? Mas eu lembro, eu era garoto, mas eu lembro bem, eu nunca vi ditadura aqui no país. Nunca vi ditadura aqui. Isso não existe. Isso é coisa da esquerda. Ditadura? Que ditadura? Quem era perseguido é quem fazia anarquia no país. Pessoas que eram ateus, terríveis, né? Violavam as leis, era perseguido pelas autoridades. E olha o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. A Bíblia está dizendo, no versículo 14, que eles foram enviados por Deus para dar castigo aos malfeitores e louvor dos que fazem o bem. Então toda autoridade séria, né? Estou falando, tem umas por aí também que a autoridade séria, ela vai fazer o quê? Ela vai castigar aquele que merece e vai dar louvor para aquele que anda certo. A verdade é essa. Eu já vi muitas pessoas lá em São Paulo, eu vi lá o comandante da polícia militar falando lá na igreja, parabenizando os pastores lá da Assembleia de Deus, que aonde estava a igreja, nos bairros que eles conhecem lá, que atenuava a criminalidade, muitas pessoas foram libertas das drogas, aquilo que o Estado deveria gastar lá para poder prevenir, ou então socorrer, que a igreja estava fazendo aquele papel lá, e parabenizou a igreja. Agora quem está fora, irmãos, está errado, se cuide, né? Versículo 15: porque é assim a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Quer dizer, como que ele vai falar uma coisa se nós estamos fazendo bem, né? Alguns ainda vão se arriscar em falar ainda. 16: como livres, e não como tendo a liberdade por cobertura da maldade, mas como servos de Deus. Agora eu estou na graça, é o tempo da graça. Paulo vai falar isso em Gálatas também. Não useis da liberdade que vos for dado, não faça como Adão e Eva no caso, né? Para poder pecar. Eu sou livre. Porque eu sou livre, eu vou fazer o que eu quero. Aí eu uso a liberdade como libertinagem. 17: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. De novo. Sabe o que é honrar o rei, irmãos? Você já orou pelo presidente da república hoje? Já? Já pediu para Deus guardar ele? Livrar ele das perseguições, né? E olha, e haja perseguição, hein? Acho que se tem muita gente aí no país, se pudesse ter matado ele, eu acho que até rezou para ele morrer naquela facada, nas cirurgias, né? Você já orou por ele hoje, pediu para Deus guardar ele? Não é a pessoa dele, é o cargo que ele está revestido. Ele precisa de cobertura, de oração, né? Governador, prefeito dessa cidade aqui. Mas eu não gosto dele, mas ele é uma autoridade, tem que orar. Ore por ele. Honrar o rei, né? Falou 2 vezes aqui. Olha o que a Bíblia diz no versículo 18, indo para o fim: vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos rigorosos. Eu gosto do meu patrão porque ele é bom para mim, eu honro ele. Agora aquele meu patrão que é ruim, se eu puder eu vou destruir a firma dele. Igual eu já trabalhei com alguns crentes, abre aspas, não quero nem saber disso aqui não, eu quero é o meu. Final do mês eu pegando o meu, eu quero que isso aqui afunde. Como pode ser tão burro, né? Por isso que a Bíblia diz assim: não seja como a mula que precisa de freio. Porque se a empresa que eu trabalho afundar, irmãos, o que acontece? Eu vou afundar junto.
É isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. Olha como a Bíblia nos instrui. Pedro está preparado aqui para nos instruir agora, hein? Glória a Deus. Versículo 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Às vezes nós vamos ser acusados injustamente, o patrão vai nos tratar mal, alguém lá na empresa, mas isso aqui, a Bíblia diz que o que manda é a consciência. Se você estiver inocente, se você estiver certo, se nós estivermos certos, se nós estivermos com Deus, fazendo o que a Bíblia nos ensina, qualquer hora Deus trará justiça, sem dúvida. Glória a Deus. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, pois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque se o camarada é atrapalhado e ele está sofrendo porque está pecando, ele está merecendo. Agora o outro que está inocente é do agrado de Deus, e Deus fará justiça por ele. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu. Chamado para padecer? Por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Olha o engano de novo. Pedro está dizendo, na minha achou, já, mas nele não. Ele é fiel, ele é justo, ele não pecou, ele nunca enganou, ele não titubeou, ele não cocheou em dois pensamentos, ele é fiel, verdadeiro, não se achou. E por isso que nós temos que andar nas pegadas dele. Ele é o nosso exemplo maior. Aleluia, Jesus. O qual, quando, 23, quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Quem julga justamente? Deus. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Quem levou? É por isso que nós refutamos a doutrina do bode emissário de Levítico 16, pregado pelos adventistas, pregado pela igreja local, que diz que o bode simbolizava, os dois bodes, um simbolizava Jesus e o outro simbolizava Satanás. Nós não acreditamos nessa doutrina, porque os dois bodes lá, um era imolado e o outro era solto no deserto, para longe. O que era imolado significa que Jesus morreu por nós. O que era solto, distante, significa que Ele nos afastou do pecado. Glória a Deus. Ele transformou a nossa vida e nos tirou para longe do pecado, da lei do pecado. Foi Ele que levou. O castigo que nos traz a paz, diz o profeta Isaías, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Diz a história que quando Jesus estava indo na via dolorosa para ser crucificado, levando a cruz, e o sangue escorria de cima a baixo e caía no chão, todos os enfermos que se aproximaram e pisaram naquele sangue que caía foram curados na hora. Por isso que a Bíblia diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Ele é fiel, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda cura. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Olha aqui, ele vai citar o texto de Isaías, versículo 24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Porque eras como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Olha que interessante isso daqui, esse último versículo. Pastor e bispo não é a mesma coisa? Perceberam? Pastor e bispo das vossas almas. Porque ele não é só pastor, ele é o sumo pastor. Mas bispo, a palavra bispo, episcopos, bispo,
significa primo primeiro, ou então primaz entre os seus companheiros. O bispo era alguém que era um presbítero, mas de dado em dado momento, de tempo em tempo, acontecia uma eleição. Por isso que bispo não é um cargo, é uma função. Ninguém pode ser consagrado a bispo, porque é apenas uma função, não é o cargo como pastor. Então veja bem, de tempo em tempo alguém era escolhido entre os presbíteros, e entre os presbíteros se tirava um presbítero e colocava para poder coordenar os outros, ser líder sobre os outros. Por isso que significa primo primeiro, primaz entre os presbíteros. Significa que Jesus, ele não é só pastor, ele também coordena todas as coisas. Ele está sobre os outros, ele está sobre os outros pastores. É ele que estabelece os pastores, é ele que dirige os outros pastores, é ele que dá o pastor certo para cada igreja. Por isso que lá em Jeremias diz assim: eu vos darei pastores que vos apacentem com ciência e com entendimento. E Efésios 4:11 diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Coloque-se de pé, irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Vem orar, irmã Roberta. Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração.